ele gostava de ouvir as mensagens de João. O Herodes, ele respeitava João Batista, que sabia que ele era profeta de Deus. Mas Herodes manda prendê-lo por quê? A voz de Herodias falava mais alto que a voz da sua consciência. Ele não foi corajoso o suficiente para obedecer a palavra de João. Mas agora, ele se sente escravo da sua própria palavra e manda matar um homem inocente. Meus queridos irmãos, não basta admirar, não basta gostar de ouvir grandes pregações, grandes pregadores. Não basta isso, isso não vai te salvar. Isso não vai mudar a tua vida. Não adianta você fugir da palavra da verdade. Por quê? Porque a tua própria consciência vai te acompanhar. Herodes fez isso, mas ele pereceu. Herodes e Herodias, eles estavam tão determinados a continuar na prática do pecado, que eles taparam o ouvido, a voz da consciência, e mais tarde silenciaram a voz do profeta. Silenciaram mandando degolar ele. Herodes silenciou João, mas não conseguiu silenciar sua própria consciência culpada. Olha só que interessante. Olha como nós vemos aqui uma vida destruída. Por causa do que, pastor? Por não aceitar a palavra. Herodes manda prender João, e a prisão de João foi devido à sua fidelidade com a palavra. No versículo 3 do capítulo 14 de Mateus, aqui nós vemos, Herodes prendeu João quando ele estava pregando, e quando ele estava batizando, fez com que o seu trabalho chegasse ao fim. Herodes manietou, Herodes o encarcerou, o Herodes ali parcialmente, para fazer o quê? Satisfazer a sua própria vingança. E também para agradar a Herodias, a sua mulher. Quantas pessoas hoje, para agradar A, B e C, fazem o que não é lícito fazer, fazem de propósito, faz para agradar A, faz para agradar B. Eu quero convidar você a partir de hoje a fazer para agradar a Deus. E entre os dois ali, parecia ser mais inflamada contra João. Foi porque ela fez isso. Olha só, observa só o que nós aprendemos aqui. Quando nós vemos as censuras, estamos enfrentando isso na nossa nação. Censuras. Agora nós vemos Herodes. A censura, aliás, se não trazem fruto, normalmente provocam. Se não fazem o bem, são interpretados como afrontas. Aqueles que não se curvam à censura, se imporão diante de quem os censura, e os odiarão, como Acabe odiou Micaías. Lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 8, ali quando diz: então disse o rei de Israel a Josafá, olha só o que ele disse: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza. Ah não, tá, aqui, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo: há sim um. Quer ver? Vamos ler a Bíblia. 1 Reis capítulo 1, 22. 1 Reis 22 e 8. Olha só. O que diz a Bíblia? 1 Reis capítulo 22 e 8. Vou ler o versículo bem certinho aqui para vocês.
Olha só, 22:8. E o rei de Israel disse a Josafá: ainda um homem, Micaías, o filho de Ilá, por quem podemos consultar ao Senhor? No entanto, eu o odeio, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: não fale o rei assim. Assim, há um que nós podemos consultar. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Mas eu não gosto dele. Por que não gosta dele, pastor? Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Provérbios capítulo 9, versículo 8 diz: não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Quantas pessoas hoje têm ali fugido da palavra da verdade, a palavra que trairia a vida, a palavra que trairia transformação, mas não. Por que odeiam? Porque é escarnecedores. Porque se fosse sábio, eles te amariam. Provérbios 15, versículo 10 a 12 diz: a correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Meus queridos, a verdade produz ódio. Não é novidade que os ministros de Deus hoje sofram o mal por fazerem o bem. Olha o que eu estou falando. Os problemas persistem sobre aqueles que são mais diligentes e fiéis na realização do seu dever. Em Atos capítulo 20, versículo 20, ali diz: como nada que útil seja, deixai de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Aqui nós vemos, talvez algum dos amigos de João o culpasse por ter sido imprudente de censurar o tetrarca Herodes, que ele dissesse que ele teria feito melhor ficado calado. Quantos hoje estão calados? Quantos hoje só amaciam o ego? Quantos hoje preferem falar palavras doces, adocicadas, passar melzinho na boca dos outros? Para manter o que, pastor? Para manter a quantidade. Mas a quantidade não traz ali salvação. E eu tenho prova porque Jesus, quando começou a falar a verdade, escrever no chão, ali aquele culto esvaziou e só ficou a mulher ali que foi pega em adultério. João foi assim, privado da sua liberdade. Mas rejeitamos essas prudências que impedem que os homens realizem o seu trabalho como magistrados, como ministros ou amigos cristãos. Meus queridos, eu acredito que o próprio coração de João não o censurava por isso, mas esse testemunho da sua consciência tornou mais fácil o seu sofrimento, pois ele sofreu por fazer o bem e não o mal. O que João queria? O que João queria? João queria fazer o bem. João queria falar a verdade. João queria a salvação. Porém o Herodes não queria. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, ali diz: como os que se intrometem nos negócios alheios. João não se intrometeu. João simplesmente falou: não é lícito você possuir a esposa do seu irmão. Não é lícito.